Olá, pessoal. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todas e a todos, em nome do NAP, nesta nossa jornada solidária, contos e histórias fortalecendo a resiliência em tempos de Covid. Depois da nossa abertura ontem, né, hoje nós temos a grande satisfação de receber Ângela Filippini, direto do Rio de Janeiro, né? A Ângela, que todos vocês conhecem, mas não custa nunca, né, a gente falar um pouquinho sobre a trajetória desse ícone da arte-terapia no Brasil, né, que é uma das pioneiras, né, nos cursos de formação em arte-terapia no Brasil. A Ângela tem mestrado em criatividade na Universidade de Santiago de Compostela. Ela tem o doutorado também, deixa eu ver aqui na minha colinha, ela também tem doutorado em ecologia social, né, toda uma busca aí de trabalhos para complementar todo esse belíssimo trabalho que faz. A Ângela é gestora da Clínica Pomar no Rio de Janeiro, uma grande referência para nós, né? É uma clínica, é também uma escola de curso de pós-graduação e de formação em arte-terapia. Além disso, a Ângela é uma das principais conferencistas de arte-terapia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela sempre está presente nos principais eventos de arte-terapia, congressos brasileiros, congresso latino-americano, ibero-americano, português, italiano, Chile. A Ângela está sempre viajando por aí, levando a nossa maneira de fazer arte-terapia com fundamentação junguiana. Então, Ângela, muito bem-vinda. É uma alegria muito grande para nós aqui de São Paulo e hoje, né, no online de todo o Brasil, receber você para falar, né, sobre essa questão da feminilidade e desse mito que você tão bem escolheu para discutirmos, né, nessa nossa jornada de solidariedade, lembrando sempre, né, que é uma jornada em benefício do GAAC, né, o Grupo de Apoio às Crianças com Câncer de São José dos Campos, mas que atende crianças de vários locais, não só do Vale do Paraíba, né, nesse trabalho belíssimo, e que a contribuição de vocês está ajudando na manutenção dessa atividade. Isso é extremamente importante, né? Nós podemos dividir não só os nossos saberes, experiências, nosso cuidado, mas também um pouco do nosso capital para ajudar essas crianças, né, que se deslocam de várias localidades para serem atendidas nos seus tratamentos de doenças oncológicas. Então, sem mais delongas, né, porque nós estamos todos muito na expectativa pela fala da grande Ângela Filippini, né? E a palavra está com você, Ângela. Seja muito bem-vinda. O prazer é enorme em tê-la conosco. Obrigada, Celso, pelas suas palavras gentis. Né? Eu estava ouvindo você e você sabe que estava me vindo à memória um ótimo jantar que tivemos aí em São Paulo. Na verdade, um jantar muito agradável, né? Que tivemos com Fabíola. Realmente foi uma memória afetiva assim que me trouxe saudade. Então, obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade. Eu quero também, de público, agradecer Fabíola, que Fabíola é uma mulher guerreira, tá? É uma pessoa que sai por esse Brasil afora, aí, desbravando, abrindo novos cursos, e eu tenho assim muito carinho e muita admiração pela determinação que ela tem para seguir ampliando, né, esse campo de conhecimento da arte-terapia. Bom, eu escolhi falar hoje. Eterna gratidão, Ângela. Eterna gratidão, Ângela. Imagina, Fabiola. Estamos juntos, literalmente. Sabe aquela história? Aí a questão da história, né, que eu escolhi, é para falar sobre feminino, liberdade e transformação. Eu queria, assim, brevemente contextualizar de que feminino eu estou falando, para que possamos ir garimpando depois juntos as pistas desse feminino na história que vai ser partilhada com vocês. Então, eu estou me referindo aqui hoje ao feminino que habita todo ser humano. Na verdade, eu não estou prioritariamente me referindo ao feminino da mulher, mas ao feminino dos seres humanos, porque as culturas patriarcais, que é o caso do país onde a gente vive, né, que tem a tendência de fazer uma cisão, né, entre o que é masculino e feminino,
e, de certa maneira, estabeleceu uma barreira, né, entre esses dois contextos simbólicos, como se fosse vedado as mulheres ativarem a sua dimensão masculina e como se fosse vedado aos homens ativarem a sua dimensão feminina. Então, essa é a minha prioridade hoje. E queria lembrar a todos que, no momento de pandemia, e eventualmente de pandemônio, né? Não sei como vocês pensam, a proposta de isolamento ela tem muito a ver com a dimensão do feminino. Precisamos nos recolher, né? Precisamos cuidar da nossa casa, precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos ter estratégias de autocuidado, mas essas questões, elas se referem a uma dimensão do feminino que não é só da mulher. E é ótimo que não seja só da mulher. Que sejam bem-vindos todos os seres humanos que podem ativar dentro de si essas características. E aí, quanto à história, né, que eu vou contar para vocês, é uma história muito antiga, na realidade é uma história milenar, que eu dividi, para facilitar a escuta, né, eu dividi em 4 fases, como se fosse assim 4 capítulos dessa história. E essa história, então, vai narrar a trajetória, digamos, heróica, de uma princesa que se chamava e se chamará Savitri. Tá? Então, eu começo compartilhando com vocês, na primeira fase dessa história, nós vamos tratar de um assunto que é um assunto muito transformador, né, na vida de todas as pessoas, que é o desejo que é capaz de gerar, né? É o desejo gerador. O trabalho terapêutico bem-sucedido, ele desperta, ativa, intensifica o desejo gerador nas pessoas que nós acompanhamos. A história de Savitri, ela nos ensina como esse tipo de desejo constrói a biografia de um indivíduo, transforma seu ambiente e traz para a materialidade aquilo que antes era apenas sonhar. Então, a história de Savitri, ela começa com um desejo dessa natureza. Era uma vez um homem que desejava. Esse homem era um rei assim muito especial. E eu vou contar para vocês os atributos desse rei. Vejam vocês que atributos ele tinha. Ele era um rei justo, honesto, cuidadoso com seu povo, se preocupava em criar as melhores condições para que os súditos no seu reino pudessem viver bem. Era religioso, era também provedor de sua família. E ele desejava muito, muito, muito ter um filho. Porque, apesar de todos os benefícios que ele tinha em sua vida, ele gostaria muito de ter um príncipe herdeiro. E a rainha não engravidava. E os anos passavam e a rainha não engravidava. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E o rei não esmorecia. Ele rezava, jejuava, cantava suas preces e pedia. Ele queria muito um príncipe herdeiro, porque ele temia ficar velho, não ter para quem passar o seu reino, não ter quem cuidasse dos seus exércitos, não ter quem cuidasse do seu povo, não ter quem pudesse fazer as negociações necessárias com os reinos vizinhos para que pudessem seguir em segurança. E ele pedia, ele jejuava,
ele cantava suas preces e ele queria muito ter um príncipe herdeiro. O tempo foi passando e quando já haviam seguido 18 anos, uma divindade que se chamava Saraswati, ela teve pena deste rei. Ela teve pena da sua situação, do seu desejo, ela teve compaixão por suas preces, por seu pedido, e ela resolveu conceder a ele a graça de ter um bebê. Então, 18 anos depois, a rainha engravidou, pela bênção e pela intermediação de Saraswati, a deusa da ciência e das artes. Mas houve um pequeno detalhe que talvez a sua parte não esperasse por ele. Vocês sabem, em vez de nascer o príncipe herdeiro, nasceu essa meninazinha assim, linda. Esta menina, uma princesinha. Não era bem isso que estava previsto, mas nasceu uma princesinha chamada Savitri. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A sua parte, ele não ficou feliz. Ele não ficou feliz. Ele de verdade ficou bem aborrecido. Vocês sabem que ele ficou tão aborrecido, mas tão aborrecido, que ele até foi tirar satisfações com Saraswati, a deusa das artes e da ciência, aquela que atendeu ao desejo gerador dele de ter um bebê. Ah, imaginem só qual terá sido a reação de Saraswati. E aí vamos pensar juntos aqui, né, que já passamos da primeira fase da trajetória heróica, né, da Savitri, porque ela nasceu, ela chegou ao mundo. E aí eu pergunto a vocês, quantas vezes a gente desejou, mas assim com muita, muita, muita força uma coisa, e aí quando veio, não era bem aquilo que a gente queria, veio um outro negócio que não era bem isso. E aí, assim, no primeiro momento, a gente gasta muita energia para reclamar, né? Aí vai jogando muita substância tóxica na corrente sanguínea, né? Porque vai reclamando, 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 e aquela reclamação não tem poder nenhum de mudança. Ela só atrasa, né? Ela atrasa a nossa interação com aquela situação que foi imprevista, enfim, né? Difícil. Vou compartilhar uma coisa com vocês que é pessoal, desses pedidos que a gente faz, né? O ano passado eu passei ao longo do ano assim comentando com os amigos, pedindo que eu queria assim muitas horas para trabalhar em home office em casa. Eu queria trabalhar de home office. Pronto, eu consegui, não é? Eu consegui o home office, mas não era bem assim que eu queria, não. Mas eu pedi, era home office, né? Deve ter assim uma porção de invisíveis dizendo assim, ai criatura, tu não queria o home office? Olha aí o home office aí. É 24 horas de home office, né? Então, às vezes a gente pede as coisas e não é bem isso. Mas o tempo, a passagem do tempo, nos ajuda a compreender, a mudar, né? A passagem do tempo vai nos trazendo alguma sabedoria. Então, vamos ver o que a passagem do tempo trouxe para o Aswapati, né? Afinal, ele tinha uma meninazinha. Vamos ver que meninazinha que, quando ela cresce, olha como ela vai ficando bonitinha, gente. Olha só que bonitinha que essa Savitri crescendo, né? Lindinha, assim, de sari verde. Aí, vejam, a Aswapati tinha um lado de Aswapati que não aceitava muito bem. Então,
ele não queria discutir mais com a divindade, com Saraswati. E ele pensou, lá no silêncio dele, né, no mundo interno, o seguinte: ah, é? Então não veio a princesa que eu queria? Eu já sei. Eu vou educar essa princesa como se ela fosse um príncipe. Ó, simplesinho assim. E naquela época, na Índia, as princesas eram educadas de um jeito e os príncipes eram educados de outro. Aí eu vou mostrar para vocês os professores que o Aswapati contratou para cuidar da educação de Savitri. A Savitri, ela era muito gostada assim pelo povo, nada lá dos súditos, e eles diziam que a Savitri, ela era alegre como um passarinho, ela era linda como uma rosa e ela era boa como pão. Aquele pão maravilhoso, né? O chapati, que lá na Índia tem aquele sabor maravilhoso. Então era assim que eles viam essa criança que estava crescendo. Agora vamos ver os professores que o Aswapati providenciou para ela. O primeiro professor era um arqueiro, era um dos melhores arqueiros do reino. Mas, assim, meninas não eram educadas por arqueiros. Mas a Savitri foi. Ela foi educada por um arqueiro que, na verdade, era um guerreiro, assim, dos mais valentes, poderosos daquele reino. E aí, Aswapati, não satisfeito com isso, ele contratou também, mandou buscar em outros reinos sábios para discutir temas filosóficos com Savitri. Mas, naquela ocasião, meninas não discutiam temas filosóficos com os seus professores. Mas, como ela estava sendo educada como um menino, né, ele mandou buscar filósofos, sábios, alguns que se dedicavam a estudar as coisas do mundo animal, do mundo vegetal, e todo esse pessoal dava aula para Savitri. Mas não satisfeito ainda com isso, ele mandou chamar os melhores matemáticos. E porque as meninas não estudavam matemática. Naquela época, a matemática ela era mediada pelo ábaco, né? E tinha lá não sei quantas bolinhas naquele instrumento para aprender os números. Isso não era assunto de menina. Mas Savitri aprendeu com os melhores matemáticos. E aí o tempo foi passando, né? E ela foi seguindo com essa educação, digamos assim, inusual. Mas aí, vamos lembrar aqui que tem um personagem a mais nessa história, que é a rainha. A rainha não estava assim concordando muito com esse encaminhamento educacional, digamos. Ela queria que a Savitri fosse educada para poder encantar um belo e próspero príncipe. Aí o que a rainha fazia? Saíam os matemáticos, saía o arqueiro, saíam os filósofos, e aí a rainha trazia os ensinamentos que ela julgava importantes, como dobrar bem um sari para ele ficar bem bonito, como fazer um penteado bem sedutor no cabelo, como tocar uma bela música, como dançar, como usar os adereços, como usar um belo sapato, e saber caminhar e dançar com elegância. E aí, assim, a rainha, do jeitinho dela, ia trabalhando com Savitri as coisas que ela realmente achava que importavam. E assim, vejam vocês, Savitri transitava por dois mundos. Ela transitava por um mundo da dimensão masculina, guerreira, e ela transitava por um mundo leve, né, bonito, que era esse mundo das coisas, dos tecidos, das joias, da maquiagem e tudo mais. Então, vamos dar aqui uma parada, porque o tempo
passou, não é? E vejam que nessa segunda fase da vida de Savitri, ela teve uma oportunidade rara. Ela teve uma oportunidade de transitar por dois mundos. Mas quantos de nós podemos transitar por dois mundos com liberdade? Eu me lembro que quando eu era criança, menina, eu tinha assim muito encantamento de aprender a soltar pipa. Mas sabe que nunca foi possível, porque as pessoas sempre me dissuadiam desse desejo. Elas diziam assim: não, mas meninas não soltam pipa. Isto é coisa de menino. E eu achava tão interessante aquela coisa de quando a pipa alça voo, né, e vai quase perdendo, a gente quase perde de vista. Eu achava aquilo fantástico. Mas, até hoje, eu não sei como é que a gente faz isso, de colocar uma pipa assim nas alturas. Porque, para mim, foi vedado este aprendizado. Teve um aprendizado que eu consegui abrir uma brecha e passar, que foi aprender a jogar bola de gude. Eu acho que era uma coisa mais discreta, que também meninas não jogam bola de gude. Mas aí eu dei um jeitinho e aprendi. E assim, da mesma maneira que me vetaram essas coisas, vetam aos meninos brincar de boneca, não é? Então vejam que coisa interessante. Não se deixa os meninos brincar de boneca. Não se deixa, não estou falando todos vocês, estou falando num sentido hipotético. Não se deixa meninos brincar de boneca, não se deixa meninos brincar de comidinha, fazer o aniversário, não sei o quê, não é bom isso, né? Se vestir, enfim, com uma roupa mais feminina. Aí depois, quando a criatura fica adulta, as pessoas convocam esse ser para que ele troque fraldas e para que ele lave louça. Mas como que funciona isso? Porque não brincou de boneca, não teve essa possibilidade, não se exercitou, não transitou para esse outro lado. Mas Savitri transitou. E aí a gente vai passar para a terceira fase da jornada heróica, né, da vida de Savitri, que eu vou dizer a vocês, eu dei um nome, que é a busca, a descoberta e o retorno. Por quê? O tempo está passando, né? E Savitri está crescendo. Sabe que Savitri virou uma moça. E aí a rainha colocou a mão na cabeça e disse assim: desse jeito ela não casa. Desse jeito nenhum príncipe vai se interessar. Ela não vai conseguir casar. O rei, que era muito benevolente e já estava mais velho, né? Já mais suave, aí ele falou assim para a rainha: olha, não precisa se preocupar, não, porque ela mesmo vai descobrir o marido dela. Ela vai sair pelo mundo e ela vai encontrar o marido. Isso também não era usual, não, sabe? As moças, naquele tempo, elas não saíam para buscar o marido, que era assim, ao revés. Mas ela foi. Foi feita uma comitiva e ela ficou 1 ano viajando, sabe? Buscando o marido. Então, o primeiro lugar que ela foi para o deserto. Aí, depois que ela foi para o deserto, né, foi uma coisa meio sofrida, assim, procurar esse marido lá no deserto. Aí ela foi para uma região muito fria, muito cheia de gelo, para ver se ela encontrava o marido lá. Não encontrou. Meio frio a coisa. Então ela resolveu ir para um lugar mais temperado, que era assim um campo bonito, um campo verde. Quem sabe o marido estava por ali? Não estava. Ela não conseguiu o marido aí, gente. Aí ela resolveu radicalizar. Então ela foi procurar à beira do mar para ver se chegava gente de fora, né? Porque à beira do mar sempre trazia os navegantes, os viajantes. Quem sabe chegava um príncipe assim de um outro reino bem incrível. E ela ficou uns tempos nesse lugar, esperando para ver se chegava.
Não chegou. Não chegou. Aí ela resolveu radicalizar mais um pouco. Disseram a ela que tinha um lugar super perigoso, cheio de vulcões. E aí ela falou, deve ser lá. O pessoal que mora nesse lugar, né, corajoso, assim, valente, forte, cheio de esperteza para correr da erupção vulcânica, é para lá que eu vou. Não deu, não encontrou. Aí um ano, né, ela já estava cansada, aquela comitiva enorme, aqueles elefantes lentos. Aí ela falou assim, vou voltar para casa. E aí ela voltou. Só que quando estava pertinho dela chegar no reino, né, que ela vivia, ela tinha assim que passar por um bosque, e aí caiu uma chuvarada, vocês sabem, uma chuvarada que não dava para seguir. Era muita confusão. Uma comitiva, elefante, mais aqueles baús para carregar as coisas, não dava para fazer isso na chuva. Então, o chefe da comitiva falou, olha, vou encontrar um lugarzinho para você ficar, para a chuva passar. E quando a chuva passar, a gente, então, volta de uma vez para casa. E aí, o chefe da comitiva, ele encontrou um lugarzinho pequenininho dentro desse bosque, que era uma casinha muito pequenininha. E imagine que a casinha não estava vazia, a casinha tinha gente dentro. Mas aí, como ela era uma princesa, né, ele foi lá, bateu na porta, e as pessoas que estavam dentro da casa ficaram muito felizes, muito honradas de dar abrigo para a princesa. E quem morava dentro dessa casa era um casal de velhos e um moço. Gente, mas um moço, sabe assim, aquele moço bonito? Bonito? Aquele moço bem bonito, forte, interessante, era o filho do casal que morava lá naquela casinha pequenininha. Aí ficou aquela chuvarada, né? Vamos imaginar assim, aquela chuvarada, o casal, o moço bonito, a princesa, a chuva demorando para passar, e aí eles tiveram, assim, bastante tempo para conversar, né? E aí é assim que a terceira fase da jornada heróica da Savitri acaba, né? Então, vamos ver juntos aqui. Esse ponto da história, ele vai mostrar uma coisa que é bem arquetípica, né? Que ela se repete assim muitas vezes. Que às vezes a gente vai para muito longe para buscar alguma coisa que está muito perto, né? Sempre esteve muito perto, mas a gente precisa ir longe para abrir os horizontes da nossa percepção e descobrir o que sempre esteve muito próximo de nós e que era realmente o que a gente estava buscando, né? Às vezes tem a ver com proximidade física, às vezes tem a ver com a nossa subjetividade, né? E a gente descobre que o que a gente estava buscando lá fora, o tempo inteiro a gente carregava dentro de nós. E aí vamos chegar, então, à quarta fase, que é a última fase dessa jornada, né, dela. Então, essa última fase, a gente vai chamar de encontro, perda e resgate. Então, esse é o último trecho da jornada dela. Então, assim, como tinha todo um protocolo, né, num reino e na vida de uma princesa, quando ela chegou, ela pôde descansar, né? O pai deixou que ela dormisse, descansasse, e no dia seguinte ele chamou a princesa e o conselheiro. O conselheiro do rei, ele chamava Narada, e ele era, assim, uma pessoa muito importante no reino, muito sábia, muito influente. E o rei gostava de tomar providências sempre consultando o Narada.
E como ele ia tratar do casamento da Savitri, né, porque até então ele não sabia o que tinha acontecido na viagem, ele queria o assessoramento daquele. Ele era mesmo como se fosse um consultor, né, um conselheiro. E aí o rei chegou para Savitri e falou assim: então, minha filha, fale sobre o seu futuro marido. Aí ela falou assim: ah, eu já encontrei. Ele falou: ah, sim. E aí o rei começou a citar vários reinos que ele sabia por onde ela tinha passado. E ela: não foi lá, não foi não, também não foi lá, não. Ele falou: ué, minha filha, mas assim, eu já falei o nome de quase todos os reinos e ainda, da onde é que é? Ela falou: não, papai, mas sabe o que que é? É que ele é um lenhador. Ele não é um príncipe, ele é um lenhador. Aí o rei deu aquela parada, né? Mas vocês já sabem que ele era um rei benevolente, justo, né? Íntegro. Aí ele deu aquela, respirou, virou para o conselheiro, que por sorte dele estava lá, e falou assim: Narada, o que você acha dessa ideia do casamento? Um genro lenhador. Aí o Narada disse assim: ah, eu acho que você está falando do Satyavan, que era o nome do lenhador. O Satyavan é valente, corajoso, trabalhador, determinado, honesto, afetuoso. Ele cuida muito bem da família dele. Aí o rei falou: puxa, já pode parar, tá bom, né? Então é um genro lenhador. Aí o Narada disse: mas não vai poder ser não. Vai poder ser não. E o rei falou: mas como assim? Não pode ser não, por quê? Ah, porque o Satyavan, ele está com o nome dele anotado no livro de Yama. Yama era o deus da morte. Então, o Yama tinha uma agendinha, né, que não era eletrônica, que ele ia anotando as datas que ele ia buscar as pessoas. E aí, segundo Narada, o Satyavan estava com o nome agendado com o Yama para dali a um ano. Yama vinha buscar. Então a vida dele ia durar mais um ano, pronto, acabou. Aí o rei virou para Savitri e falou assim: ah, minha querida, então não vai dar, não é mesmo? Porque não dá para você casar, ficar viúva, vamos procurar um outro marido? Aí Savitri virou-se para o pai e disse assim: não vai dar não, porque eu já dei meu coração e é com ele que eu vou me casar. Silêncio. O rei já sabia muito bem como funcionava, né? Então ele disse para o Narada: então vamos providenciar uma comitiva para ir pedir a mão de Satyavan na casa dele e vamos providenciar o casamento, já que vai ser um casamento curto, porque vai durar só um ano. Lembrem vocês que naquela época, né, nessa Índia milenar, havia o mau costume de quando o marido morria antes da mulher, ele era incinerado e ela, por uma questão de fidelidade, ela era incinerada também no estado em que estivesse, né? Então, era assim realmente uma perspectiva um tanto sombria. Mas a Savitri quis e ela realmente foi lá pedir a mão, né? Porque ela era uma moça que pedia a mão do marido e não ao revés. E casou. E ela foi morar com o marido dentro do bosque, naquela casinha pequenininha. E na casinha pequenininha não deu para levar os assistentes domésticos, não tinha lugar. E ela passou a cuidar da casa, passou a cuidar dos sogros, e tinha um pequeno detalhe. O sogro dela era cego, então ele demandava mais cuidados, né? E ela sabia que em um ano ela ia perder esse marido para o Yama, que era o deus da morte. E ela começou a se preparar. Ela começou a contar, né, fazer uma contagem regressiva,
E ela foi contando, contando, e quando faltavam 3 dias para Yama vir buscar o Satyavan, ela deixou de comer. Ela deixou de comer, ela deixou de beber água, ela deixou de cantar, ela deixou de dançar, e ela estava se preparando. Ela estava se preparando para quê? Ela estava se preparando para ver além daquilo que os olhos podem ver e para escutar além daquilo que os ouvidos conseguem escutar. E a sogra dela, que não estava entendendo muito bem aquele movimento, ficava atrás dela dizendo assim: vamos, minha querida, coma, beba, você está tão quietinha. E ela só fazia um gesto que ela não ia comer, que ela não ia beber, e ela seguia em silêncio. Assim, passaram os 3 dias. E aí chegou o dia marcado para Yama buscar Satyavan. Nesse dia, ela acordou bem cedo. Satyavan, que saía cedo para exercitar o seu ofício de lenhador, até ficou surpreso, porque ela estava prontíssima na porta quando ele estava se preparando para sair. E aí ela disse assim: hoje eu vou com você. Aí ele falou: não, minha querida, não vai não, porque o lugar não é confortável para você, vai ser ruim para você caminhar, você nem tem uma roupa adequada para ficar andando lá no meio do mato, cipó, pedregulho, você vai machucar seu pé, o seu sapatinho, não vai não, fica me aguardando aqui. Aí ela falou: não, já está decidido, eu vou. O Satyavan, embora o casamento fosse recente, ele também já tinha aprendido que não ia resolver, ela ia mesmo. Então lá foram os dois, para passar o dia no lugar onde o Satyavan recolhia troncos de árvores mortas, porque ele não cortava árvores, ele pegava as madeiras das árvores que já tinham morrido e fazia os cortes e levava para casa. E aí o Satyavan estava muito alegre, contando para ela das orquídeas, orquídeas selvagens que tinham, que ele, enfim, queria mostrar. Olha que coisas lindas que tem no lugar onde eu trabalho, né? Olha os animais. Então, assim, imaginem que nesse lugar que ele cortava estava cheio de macaco, né? Quem já esteve na Índia, com aquela macacalhada que tem pela rua, imagina assim num lugar mais reservado, né? Então, cheio de macacos, enfim. E ele todo feliz, todo orgulhoso de compartilhar o ofício dele. Mas aí foi chegando na hora do almoço, ele estava cansado, aí pediu para ela parar um pouquinho, que ele queria descansar, né, debaixo de uma árvore, e tirar assim, um soninho, né? E aí eles encontraram uma árvore mais frondosa, ela se sentou e ele se acomodou assim, a cabeça no colo dela para tirar um sono, para depois recomeçar a atividade. Só que dali a pouco, era cedo ainda, começou a escurecer. Começou a escurecer e começou a ficar um cheiro ruim no lugar. Nossa, mas um cheiro assim muito ruim. E aí quem é que estava chegando? Yama. Yama tinha um costume assim que era ele se adornava com crânios. Então ele tinha aquele monte de crânios assim, aquela coisa não cheirava tão bem, tá? Também ele tinha 3 olhos, ele era imenso. Então, na verdade, ele era uma criatura muito assustadora. E ele estava chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando, ficou do lado dos dois. Ele sempre andava com uma cordinha na mão e ele fez um movimento com aquela cordinha e ele extraiu um pequeno Satyavan de dentro do Satyavan lenhador, adulto, né? E imediatamente ele desfaleceu. Ele nem se deu ao trabalho de falar nada para Savitri, ele pegou aquela cordinha, amarrou aquela criaturinha, deu as costas e saiu com a criaturinha presa nessa corda
e para ir-se embora. Aí Savitri tirou assim o corpo de Satyavan devagarzinho do colo dela e saiu atrás de Yama. Só que Yama não estava vendo. Ele, aliás, nem passou pela cabeça dele que ela fosse capaz de fazer um negócio desse. E aí lá foi ela. Mas aí vejam vocês. Eram 20 passos de mulher para um passo de gigante. 20 passos. 20 passos de mulher para um passo de gigante. E lá foi ela. E o terreno era ruim, era meio pantanoso, e tinha pedras, e tinha cipós. E aí ela fez barulho. E Yama percebeu que ela estava atrás dele. Aí ele parou, virou para trás e falou assim: Savitri, o que você está fazendo? Daqui a pouco vai escurecer. O que você está fazendo aqui atrás de mim? Ninguém anda atrás do Deus da morte. E eu não levo ninguém antes de chegar a hora. Volta para sua casa para você poder voltar em segurança enquanto o dia está claro. E ela, assim, parada, não se movia. Aí o Yama disse assim: poxa, você é corajosa, hein? Eu nunca vi ninguém andar atrás de mim assim. Vamos fazer o seguinte: pela sua coragem, eu vou lhe dar a graça de um pedido. Pode pedir o que você quiser. Aí a Savitri disse assim: se eu posso pedir, então eu queria que meu sogro recuperasse a visão. Aí o Yama ficou olhando assim para ela, achando aquele pedido assim uma coisa muito descabida. Ele falou assim: você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Aí ela disse assim: sim, ele já está cego há muitos anos, eu gostaria que ele recuperasse a visão. E ele falou: tá bom, minha menina, está concedido, agora volta para sua casa. E foi embora, virou as costas e foi embora. E saiu andando. E ela saiu andando atrás, 20 passos de mulher para um passo de gigante. 20 passos de mulher para um passo de gigante. Ela tropeçou, quase caiu. O Yama olhou e falou: ué, mas você ainda está atrás de mim. Você não pode me seguir, vai ficar de noite e você vai se perder aqui. Você não vai conseguir voltar. Volta para casa agora, eu não vou devolver o seu marido. Mas olha que você é valente, hein? Você é corajosa. Eu vou lhe conceder uma graça. E aí, pede, minha menina, pede alguma coisa. Aí ela falou assim: eu queria que meu sogro recuperasse o reino dele, porque essa parte eu não tinha contado para vocês, que era um segredo, mas o Satyavan também era um príncipe, filho de um casal de reis que tinha perdido o reino. E aí o Yama falou: mas você tem certeza que é isso que você quer? Ela falou: sim, ele está vivendo há muitos anos em desconforto, ele precisa ter o reino dele de volta. Aí o Yama falou: tá bom, mas olha, volta para casa, porque está ficando de noite, está ficando perigoso. E aí ele virou as costas e foi embora. E Savitri foi atrás dele e seguiu, e seguiu, e seguiu, até que a roupa dela se agarrou no espinheiro. E ela era aquela coisa que ela tinha que andar rápido, porque eram 20 passos de mulher para um passo de gigante. Aí o Yama olhou para trás e falou: eu não acredito que você ainda está me seguindo. Mas isso, eu nunca vi uma coisa dessa. Ninguém faz isso com o Deus da morte. Por que você está fazendo isso? Ela falou: porque você está carregando o meu marido. Eu sou uma princesa hindu. Você está levando o meu marido. Eu tenho que ir junto com ele. Aí o Yama falou: olha só, eu já te concedi 2 graças, você realmente, eu nunca vi nada semelhante. Então, vou fazer o seguinte: eu vou lhe conceder a 3ª e última graça, mas com uma condição.
Desta vez, você vai pedir uma coisa para você. Aí ela falou, claro, posso pedir? Ele, claro, minha menina, a minha palavra, ela tem todo o valor, peça. Aí ela, com aquela vozinha assim, bem doce, falou para ele, eu sou uma princesa hindu. As princesas hindus só se casam uma vez. Aí Yama deu aquela parada, botou a mão no queixo, pensou. Depois ele deu assim aquela gargalhada que estremeceu até as árvores e disse assim: pois sim, minha menina, você venceu. Pode voltar e você terá o seu marido de volta. E então, desta forma, Savitri resgatou Satyavan do reino dos mortos. E quando eles chegaram, estavam super cansados, e aí os sogros bem alegres, que ela já estava falando, se dispôs a comer. Então tiveram assim uma pequena celebração, né, dentro lá do casebre, e se prepararam todos para dormir, e no meio da noite, de madrugada, eles foram acordados por um barulhão de batidas na porta, e aí foram ver, né, o que estava acontecendo, e várias pessoas chegaram para dizer que o reino de Umatsena, que era o pai do Satyavan, havia sido reconquistado, né, que os invasores haviam sido vencidos. E de Umatsena, do bom susto que levou, né, da alegria com essa notícia, voltou a enxergar. E aí conta-se que desde aquela época eles vivem felizes lá naquela região. A rainha, o rei de Umatsena e Savitri, que soube, através do pedido generoso, da coragem, da determinação e do amor incondicional, conseguir o que ela desejava. Então, essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Ela está devidamente compartilhada. Tentei ser bem comportada, né? A Bianca me disse que eu podia falar 45 minutos. Aí, como o Celso me apresentou assim em 5, estamos no tempo, né? São 19h50. Se alguém tem alguma coisa para perguntar, né? A hora é essa, né? E as histórias, se não há perguntas, as histórias elas nos ajudam, né, com suas narrativas, a movimentar forças curativas dentro de nós, né? Eu trouxe essa história para partilhar, que eu gosto particularmente dessa história, porque a parte que eu gosto mais dessa história é o pedido generoso, porque isso está tão demodé, né? É o pedido generoso, a pessoa que pede para quem está em volta, né? Pede para as outras pessoas. Isso está bem fora de moda, está quase em extinção. Né? Gosto também dessa história porque ela fala das pessoas que podem ter os seus perfis flexibilizados. Né? Se Savitri tivesse sido criada especificamente como uma princesa hindu, talvez a caminhada dela por dentro do bosque não fosse assim um empreendimento de sucesso, né? Mas para quem tinha sido educada por arqueiros, guerreiros, filósofos, matemáticos, não ia ser um bosquezinho cheio de pedregulho que ia perturbar a vida de Savitri, né? Ela estava fortalecida internamente o suficiente, porque ela tinha tido o privilégio de transitar entre dois mundos, e esses dois mundos o mundo da dimensão masculina e o mundo da dimensão feminina. Ela teve o privilégio de visitar essas duas regiões, integrá-las dentro de si e se transformar na pessoa forte e valente que ela era.
Então é isso, moças e moços, era isso que queria conversar com vocês. Tá? Não sei muito bem como é o protocolo, mas se nada mais temos, é a hora da gente se despedir. Celso, você que está aí, que eu estou bem te vendo, como que é o momento da despedida? Celso, tá, não estou te ouvindo. Ah, peraí, só um instante. Tarará, tarará. Só um minutinho, tá? Celso, a gente não tá te ouvindo, tá no mudo. Aham. Você tá no mudo. Então, eu fui olhar aqui, que eu também tinha esquecido aqui de uma parte do protocolo, eu fui ver se a Bianca tinha alguma mensagem para mim, como ela não tem, então eu quero agradecer a oportunidade, né, de Fabíola e Celso franquearem esse espaço para mim compartilhar essa história. E me vem à mente dizer uma última coisa, não sei qual é a configuração nem a composição do grupo que escuta, né? Imagino que muitos terapeutas, muitos arteterapeutas, na nossa profissão, né? Nós que trabalhamos com terapia, nós somos o tempo inteiro escutadores de histórias, né? Nós escutamos as pessoas partilhando suas biografias, a parte aonde rompeu, aonde há o ferimento, a cicatriz, o esquecimento, a repressão. E se nós podemos integrar a essas narrativas outras que sejam mais amenas, é como se a gente pudesse ir temperando um pouco essa trajetória do processo terapêutico de um modo que fique mais harmônico, mais suave. Digamos assim, a moda de Savitri, que quando enfrenta Yama, ela enfrenta com todo jeitinho. 20 passos de mulher para um passo de gigante. Muito obrigada. Até um outro momento. Eu deixei um mimo para todos vocês, que é a narrativa dessa história, com músicas e vozes, porque eu não ia conseguir fazer música e vozes aqui, né? Então, eu pedi a Mariana que depois encaminhasse para vocês uma variante dessa história, contada com música indiana ao fundo, e os personagens masculinos da história falando com vozes masculinas. Acho que vocês vão gostar. Então, até. Ângela, o grupo está agradecendo muito. As pessoas estão fazendo perguntas, que acho que essa história mexeu com todas nós, mesmo o feminino. E eu estou achando interessante que só estão assim, sabe, só estão recebendo os elogios, estão todos agradecendo pela história, pela linda história e pela honra de tê-la conosco. Eu agradeço muito, Ângela. É muito forte essa história. Eu acho que nós vamos sonhar muito. Ah, sim. Não só sonhar, mas todos os arteterapeutas, artistas e pessoas que gostam de criar, desenhem, pintem, escrevam, dancem, cantem essa história. Ela vai ganhar vida dentro de vocês. Bye, bye. Obrigada. Tchau. Beijo, querida. Gratidão.